Depois do funeral do meu pai, quando a terra ainda estava fofa sobre o túmulo dele e minhas mãos ainda cheiravam as flores que depositei para ele, entrei no quintal da minha tia para o primeiro aniversário do meu priminho. Eu pensei que estava lá pela família. Em vez disso, ela ficou parada ali com um sorriso afiado o suficiente para cortar até o osso e disse: "Meu filho é, na verdade, filho do seu pai. Então, como herança dele, vou ficar com metade da sua casa de 3 milhões de reais." Então, ela segurou um papel falso, tremendo entre os dedos, como se aquilo carregasse a verdade. E eu me lembro do momento exato em que o mundo parou ao meu redor. Os olhares de pena, os sussurros, o jeito como ela esperou que eu desmoronasse. Mas em vez disso, eu apenas disse: "Ah, entendo." E tentei não rir, porque meu pai garantiu que uma mentira como a dela nunca pudesse tocar a ele ou a mim. Meu nome é Rodrigo Vilela. E este é o momento em que tudo o que eu pensava saber sobre família se estilhaçou. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Eu adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até essa menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. E se você gostaria de caminhar por essa história comigo até o fim, por favor, considere se inscrever. Isso ajuda mais do que você imagina. Especialmente quando você está tentando falar a verdade em um mundo que nem sempre quer ouvi-la. Eu sou o Rodrigo, e é assim que minha vida se partiu ao meio. Meu nome é Rodrigo Vilela. Tenho 30 anos, sou arquiteto paisagista e passei mais tempo moldando a paz de outras pessoas do que encontrando a minha própria. Até a semana passada, eu morava com meu pai em nossa casa avaliada em 3 milhões de reais no bairro do Batel, em Curitiba. Uma casa cheia do calor silencioso que ele construiu depois que minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Ele era tudo o que me restava neste mundo, e perdê-lo foi como perder a gravidade. A história realmente começa em seu funeral, dentro da catedral, enquanto a chuva de Curitiba pressionava contra os vitrais como um lembrete constante de que nada nesta cidade fica realmente seco. Havia chovido por 3 dias seguidos, tempo suficiente para sentir como se o clima estivesse de luto comigo. Fiquei diante do caixão dele, tentando me manter inteiro o tempo suficiente para dizer algumas palavras. Falei sobre o homem. Ele era o Dr. Cassiano Vilela, um cardiologista respeitado, um pai que era de alguma forma tanto firme quanto gentil. O tipo de homem que me tratava menos como um filho e mais como alguém que ele genuinamente admirava. Éramos próximos de uma maneira que não percebi que era rara até muito mais tarde. Ele me ensinou tudo, desde como podar árvores frutíferas até como perceber quando o sorriso de uma pessoa não alcança seus olhos. O lado da família da minha mãe chegou na metade do serviço. Eu os vi antes de ouvi-los. Minha tia, Silvana Vilela, entrou primeiro, a irmã mais nova da minha mãe, vestida com algo muito brilhante, muito justo, muito Silvana para um funeral. Atrás dela estavam meus avós, que a seguiam do jeito que sempre faziam, como se a lealdade deles estivesse amarrada à filha que precisava de mais atenção. Eles passaram a vida inteira protegendo a Silvana de seus erros, de sua impulsividade, de consequências que ela nunca teve que enfrentar de verdade. A Silvana mal ofereceu condolências antes de me perguntar, em um sussurro, que só eu podia ouvir, se o papai tinha deixado um testamento e quais arranjos tinham sido feitos para a casa. Os olhos dela não estavam de luto. Eles estavam calculando. Ela olhou para a casa que eu compartilhava com meu pai do jeito que um comprador olha para uma vitrine, como se estivesse avaliando o tamanho, a cor e o valor de revenda. Algo em mim recuou. Minha mãe tinha me avisado há muito tempo
que a doçura da Silvana sempre encobria algo escorregadio. Meu pai, mais diplomático, certa vez me disse algo que eu não entendi completamente até aquele dia. Às vezes, as pessoas mais próximas de você podem te machucar de maneiras que estranhos nunca farão. Quando o serviço terminou, os convidados saíram sob guarda-chuvas. A Silvana se aproximou de mim novamente, limpando um fiapo imaginário da manga do meu casaco, um gesto que pareceu ensaiado, invasivo. Aquela sua casa, ela murmurou com certeza. O Cassiano deixou algo no testamento para o lado Vilela, certo? A família deve compartilhar com a família. Eu me esquivei da pergunta, mas um desconforto se enroscou no meu estômago. Enquanto me preparava para sair, peguei-a encarando o retrato do meu pai. Uma expressão não de tristeza, mas de contemplação, quase uma fome tremeluzindo em seu rosto. Naquele momento, sem saber o porquê, senti uma premonição fria se instalar em meus ossos. E quando pisei na rua encharcada de chuva, não consegui afastar a sensação de que o funeral era apenas o começo. Eu não tinha como saber que em uma semana a Silvana soltaria uma bomba que rasgaria tudo o que eu pensava, entender sobre luto, lealdade e sangue. Eu não podia imaginar o quão profundo a traição dela cortaria ou o quão alto o mundo ao meu redor se estilhaçaria. Uma semana após o funeral, justo quando pensei que poderia finalmente ter uma noite inteira de sono, minha avó começou a ligar sem parar. Ela insistiu que eu fosse ao primeiro aniversário do Miguel, o filho da Silvana, meu priminho. Eu não estava pronto para ficar no meio de uma multidão, muito menos em um quintal cheio de pessoas que pisariam em ovos ao redor do assunto do meu pai. Mas meus avós imploraram, lembrando-me de como meu pai valorizava a família, como ele sempre aparecia, mesmo quando doía. Eles usaram o nome dele como alavanca, e como eu ainda estava sensível o suficiente para isso funcionar, eu concordei. No momento em que disse sim, um desconforto familiar ressurgiu. Memórias da Silvana, no funeral, se repetiram na minha mente. O jeito que ela perguntou sobre a casa, o jeito que ela olhou para a foto do papai, como se estivesse medindo quanto do legado dele ela poderia reivindicar. A Silvana sempre carregou essa ponta de inveja. Minha mãe me disse uma vez que a Silvana odiava ser comparada a ela. Odiava que minha mãe tivesse a carreira, o casamento, a estabilidade. Ela não tinha. E depois que minha mãe morreu, as aparições da Silvana tornaram-se estranhamente cronometradas. Ela aparecia durante cada crise, como se fosse atraída pela vulnerabilidade da mesma forma que algumas pessoas são atraídas pela oportunidade. Lembrei-me de momentos com meu pai que eu tinha deixado de lado na época, mas agora via através de uma lente diferente. Um toque longo demais da Silvana em um jantar de feriado. A vez em que ela apareceu na clínica dele sem avisar, fingindo que estava apenas passando, embora morasse a 20 minutos da cidade. Papai sempre me dizia depois, com a voz tensa de desconforto, que eu deveria manter distância onde a gentileza não fosse suficiente. Ele nunca explicou a história completa, mas eu sabia que ele carregava um cansaço em relação a Silvana que não tinha com mais ninguém. Antes de morrer, papai me deu uma pequena chave de metal polido, fria na minha mão, e me disse que pertencia a um cofre de aluguel no banco. Você saberá quando precisar dela, ele disse. Guardei-a, incapaz de enfrentar o que abrir aquela caixa significaria. Abri-la seria reconhecer que ele tinha realmente ido embora. Na noite anterior à festa do Miguel, enquanto eu debatia se deveria ir, meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido apareceu. Se você for à festa da Silvana amanhã, esteja preparado. Sem explicação, sem nome. Quando tentei ligar de volta, o número já estava desconectado. Encarei a mensagem muito tempo depois que a tela escureceu. Uma festa de aniversário não deveria vir com avisos. E ainda assim, algo me dizia que o que me esperava na casa da Silvana não eram balões e bolo.
Era o começo de uma tempestade que eu nunca vi chegando. Dirigi até a casa da Silvana em Colombo, na região metropolitana, com um peso no peito, do tipo que me dizia que nada naquele dia seria simples. O lugar dela era menor do que eu lembrava, mais velho também, com a pintura descascando perto das calhas e brinquedos espalhados pela varanda, como se tivessem sido jogados de lado, em vez de usados para brincar. Não parecia um lar moldado por uma mãe que estava totalmente presente. Parecia mais um lugar onde você parava, não onde você vivia. Pessoas que eu não reconhecia lotavam o jardim da frente. No momento em que pisei no portão, as conversas diminuíram. Os olhos se voltaram para mim e senti o ar mudar. Uma mulher, perto da churrasqueira, sussurrou algo para a amiga. Ele murmurou de volta. Pobre rapaz, ele não tem ideia. Outra voz atrás de mim disse: vamos ver como ele reage. Nenhum deles se preocupou em baixar a voz o suficiente. Eles queriam que eu ouvisse ou não se importavam se eu ouvisse. Caminhei pela sala de estar, passando por móveis afundados e decorações destinadas a parecer festivas, mas que de alguma forma apenas faziam o espaço parecer mais claustrofóbico. Quando entrei no quintal, a Silvana estava lá como se fosse dona da própria luz do sol. Ela tinha enrolado o cabelo, aplicado maquiagem nova e usava um vestido que parecia mais adequado para um evento beneficente do que para uma festa de aniversário infantil. Ela não parecia cansada, como as novas mães costumam parecer. Ela parecia triunfante. Seus olhos encontraram os meus imediatamente, e por um momento, os cantos de sua boca se ergueram como se ela estivesse esperando especificamente pela expressão no meu rosto. Enquanto eu avançava mais para dentro do quintal, ouvi o nome do meu pai flutuar de um grupo de convidados perto da cerca. Você acha que ele já sabe sobre o Cassiano e a Silvana? As palavras morreram no momento em que virei a cabeça. Eles se dispersaram como se tivessem sido pegos roubando. Meus avós estavam sentados juntos em uma mesa de piquenique, rígidos e silenciosos. Minha avó evitou meu olhar, mexendo na bainha de um guardanapo. Meu avô forçou um sorriso tenso que não alcançou seus olhos. O desconforto deles pesava sobre eles como lã molhada. A Silvana bateu palmas, pedindo atenção, erguendo seu copo de plástico como alguém prestes a fazer um grande anúncio. Sua postura se endireitou, o queixo inclinado, os olhos brilhando com algo descarado. Ela segurou meu olhar mais tempo do que o necessário, me colocando exatamente no centro de qualquer história que ela estivesse prestes a contar. À medida que os convidados se aproximavam, ela escaneou a multidão com uma expressão que não era nem materna, nem radiante. Era calculista. Antes que ela pudesse falar, uma figura apareceu perto do portão dos fundos. Um homem alto em uma jaqueta de couro gasta, com barba por fazer no maxilar e um olhar que cortava direto através do barulho. Tiago Mendes, seu ex-namorado. Eu o reconheci de um punhado de encontros tensos anos antes. Sua presença sozinha fez o ar ficar tenso. Ele olhou para o Miguel primeiro, com uma expressão ilegível, depois para mim, com uma estranha mistura de resignação e aviso. Ele se aproximou, com a voz baixa, mas direcionada diretamente a mim. Eu deveria ter vindo mais cedo, ele murmurou. É melhor você se preparar. O rosto da Silvana se voltou bruscamente para ele. E pela primeira vez naquela tarde, sua máscara rachou. Ela não o esperava. Ela definitivamente não o queria ali. E o medo que tremeluziu em seus olhos me disse mais do que qualquer sussurro poderia. Apesar da chegada repentina do Tiago e da tensão dividindo sua expressão, a Silvana seguiu em frente com o que quer que tivesse planejado. Ela bateu no copo novamente, mais alto desta vez, pedindo silêncio. As conversas morreram. Até as crianças pararam no meio da brincadeira. A Silvana colocou a mão sobre o peito como se estivesse se preparando para fazer uma confissão sincera, mas seus olhos brilhavam com algo completamente diferente. Ela limpou a garganta, olhando dramaticamente ao redor do quintal. Ela começou a falar como se estivesse revelando um segredo que foi forçada a o carregar sozinha. Ela falou sobre luto,
sobre timing, sobre verdades que não deveriam morrer com os que partiram. As pessoas se inclinaram. Meus avós ficaram rígidos. Um nó apertou no meu estômago. Então ela disse: "O Miguel é filho do Dr. Cassiano Vilela." O quintal ficou absolutamente imóvel. Um casal engasgou. Alguém derrubou um copo. Minha avó cobriu a boca. E a Silvana continuou, sua voz tremendo de uma maneira que parecia ensaiada. "O que significa", anunciou ela, virando-se diretamente para mim, "que o Rodrigo deve honrar o que o Cassiano pretendia. O Miguel merece metade da casa que ele deixou para trás." Houve um longo momento em que o mundo pareceu suspenso no lugar. Eu não senti raiva ou choque a princípio. Senti algo mais próximo da descrença pela audácia, pela performance, pelo jeito que ela disse aquilo, como se fosse um ato de revelação em vez de exploração. Então, inesperadamente, algo dentro de mim mudou. O absurdo me atingiu como uma onda. E em vez de desabar, senti o riso arranhando o fundo da minha garganta. Eu sorri. Um sorriso pequeno e controlado. "Ah", eu disse, "entendo." A Silvana não gostou dessa reação. Seus olhos piscaram, irritados por eu não estar colapsando sob o peso de sua reivindicação. Ela levantou um documento impresso da mesa de piquenique ao lado dela, uma folha de papel em tinta colorida com uma assinatura que lembrava-o a do meu pai, se você não olhasse muito de perto. Ela o balançou como prova. "O Cassiano atualizou o testamento", ela insistiu, "para garantir que seu filho fosse cuidado." As pessoas murmuravam, algumas me olhavam com pena, outras com fascínio, como se perguntassem se estavam testemunhando um escândalo familiar ou um colapso em tempo real. Então o Tiago riu alto. Cortou o silêncio como uma lâmina. "Aquele garoto não é do Cassiano", disse ele, dando um passo à frente. "Nem de longe." A Silvana explodiu, gritando para ele ir embora. Sua voz falhou de uma maneira que expôs seu pânico. Ele não se moveu. Ele apenas cruzou os braços, observando-a se desfazer. Eu não me defendi. Eu não discuti. Eu não expliquei. Porque a verdade estava tão longe da história dela que beirava a ironia. Meu pai não poderia ter um filho. Não era fisicamente possível por razões que a Silvana não tinha como saber. Razões trancadas atrás da chave que ele me deu. Guardei esse conhecimento para mim, querendo ver até onde ela levaria seu teatro de mentiras. Então minha avó tocou meu braço, me puxando para longe da multidão e para dentro da cozinha. A mão dela tremia, seus olhos estavam úmidos. "Rodrigo", ela sussurrou. "Não faça uma cena. Sua tia não está estável. Apenas deixe ela ter um momento." As palavras dela bateram forte. Não por causa do que ela pediu, mas por causa do que elas implicavam. Eles sabiam de algo. Talvez não tudo, mas o suficiente para atrair que isso não foi tão repentino para eles quanto foi para mim. A festa atrás de nós inchou com sussurros e caos, mas eu me sentia incomumente calmo, quase aliviado. A sala cheirava a cobertura de bolo e a café velho, e percebi com clareza que aquela era a última vez que a Silvana me pegaria desprevenido. Saí da cozinha sem dizer mais nada. Passei pelos convidados, passei pela Silvana, passei pelo testamento falso, ainda tremendo na mão dela. Eu não discuti. Eu não expliquei. Simplesmente fui embora porque sabia de algo que ela não poderia prever. Algo que vivia atrás da chave de metal fria que meu pai pressionou na minha palma antes de morrer. As respostas estavam esperando naquele cofre no banco. E amanhã de manhã eu finalmente o abriria. Na manhã seguinte à festa, acordei sentindo como se o ar na minha casa tivesse mudado. Eu não conseguia dizer se era o peso do que a Silvana disse ou a clareza afiada que veio depois de perceber até onde ela estava disposta a ir.
De qualquer forma, peguei a chave que meu pai me deixou, dirigi pela garoa cinzenta de Curitiba e entrei na agência do banco no centro, com o qual ele fazia negócios há décadas. A área do cofre era silenciosa, fria e impiedosamente iluminada, o tipo de ambiente estéril onde a verdade não podia se esconder atrás da emoção. O metal das caixas tilintava suavemente à distância. Por um momento, tive a sensação desorientadora de que meu pai estava em algum lugar na sala assistindo, me incentivando a seguir em frente. O bancário me levou para um pequeno espaço privado, colocou o cofre de metal sobre a mesa e me deixou sozinho. O silêncio se instalou como uma mortalha. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu destrancava a caixa e abria a tampa. Lá dentro, tudo estava organizado com a precisão meticulosa do meu pai. Pastas etiquetadas com a letra dele, envelopes selados em linhas cuidadosas, um diário encadernado e uma única carta no topo com meu nome escrito nela. Para Rodrigo, abra apenas quando necessário. Eu não abri a carta ainda. Eu não conseguia. Em vez disso, peguei a pilha de documentos médicos na frente. As primeiras páginas detalhavam sua cirurgia de varicocele, algo que ele havia mencionado casualmente anos atrás. Mas o próximo conjunto de documentos bateu mais forte. Uma vasectomia bem-sucedida, realizada 3 anos antes de o Miguel ser concebido, confirmada, verificada, irreversível. Não havia ambiguidade, nenhuma área cinzenta para distorcer em uma história. Meu pai, biologicamente, não poderia ter gerado outro filho. A declaração da Silvana na festa não estava apenas errada. Era medicamente impossível. Deixei os papéis de lado e peguei o diário. A caligrafia do meu pai se estendia pelas páginas, firme no início, depois ficando mais afiada nas entradas que mencionavam a Silvana. Ele escreveu sobre o desconforto que sentia quando ela aparecia sem avisar em sua clínica. O jeito que ela ficava perto demais, os comentários que ela fazia que o deixavam desconfortável. Lembrei-me do olhar cansado que ele tinha na noite em que ela apareceu inesperadamente no escritório. Ele me disse que ela deixava as enfermeiras inquietas. Agora eu via o quão profundamente isso o havia afetado. Em uma entrada, ele mencionou falar com minha mãe antes de ela morrer. Como ele disse a ela que o comportamento da Silvana estava se tornando preocupante, como minha mãe suspirou e disse que passou a vida inteira tentando impedir a Silvana de cruzar os limites. Li devagar, absorvendo as coisas das quais ele tinha me protegido quando eu era mais jovem. Então encontrei os documentos de seu advogado, Dr. Fernando Rocha. O testamento oficial, o verdadeiro. Tinha o selo em relevo, o reconhecimento de firma, as assinaturas de 2 testemunhas e o fraseado jurídico que refletia a precisão típica do Dr. Fernando. Tudo, casa, bens, contas, foi deixado para mim. Não havia menção de nenhuma criança, nenhuma provisão para a Silvana, nenhuma ambiguidade. Finalmente, abri a carta. As palavras dele pareciam ser faladas diretamente no meu peito. Rodrigo, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu que exige que você se proteja. Eu não sei que forma isso tomará, mas sei que o luto nos torna vulneráveis, e há pessoas que podem tentar usar meu nome para te machucar. Não hesite em defender o que é seu. Confio em você para fazer o que não posso mais fazer. Lembre-se, as intenções de alguém não se tornam puras só porque são família. No fundo do envelope havia um pequeno pendrive. Dentro da caixa, encontrei um bilhete explicando o que ele continha. E-mails da Silvana para ele, gravações da equipe da clínica sobre suas visitas inesperadas, até fotos dela aparecendo no local de trabalho dele, em horários estranhos. Ele havia documentado tudo. Não por paranoia, mas por um desejo de me proteger das consequências que ele sentia serem inevitáveis.
Quando fechei a caixa, uma onda de emoções conflitantes me invadiu. Luto pelo que meu pai suportou. Gratidão por ele ter se preparado tão completamente e um crescente senso de determinação. A Silvana não tinha tropeçado em um mal-entendido. Ela havia construído um plano tijolo por tijolo com a suposição de que eu não saberia como revidar. Mas ela estava errada. A verdade estava finalmente em minhas mãos. E o que quer que acontecesse a seguir, eu não estaria caminhando para isso às cegas. Dirigi direto do banco para o escritório do Dr. Fernando Rocha, no centro de Curitiba. Sua firma ficava dentro de um prédio antigo, de tijolos, com paredes revestidas de carvalho e pesadas portas de madeira. Uma atmosfera que parecia ancorada, controlada e completamente diferente do caos que se desenrolava na minha família. O Dr. Fernando estava na casa dos 60 anos, olhos afiados, mas caloroso, o tipo de advogado em que meu pai confiava porque ele não lidava com incertezas. Ele me cumprimentou gentilmente, oferecendo condolências que pareciam genuínas em vez de obrigatórias. Entreguei a ele o documento que a Silvana ostentou na festa. No momento em que ele o desdobrou, ele exalou bruscamente. "Isso é desleixado", disse ele. "Fraseado jurídico incorreto, formatação que não atende aos requisitos estaduais e a assinatura. A caligrafia do seu pai era decisiva. Isso é uma imitação e não uma competente." Ele bateu na página, depois olhou para mim por cima dos óculos. "Se ela tentou usar isso para reivindicar propriedade, é um ato criminoso. Falsificação e tentativa de fraude nessa escala vem com consequências reais." Ouvir isso falado em voz alta deu peso ao que eu já sabia. Contei tudo a ele. O que a Silvana alegou, a cena na festa, a aparição repentina do Tiago. O Dr. Fernando ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo anotações, depois recostou-se. "Você precisa de mais do que apenas a verdade. Você precisa de contexto. As pessoas recorrem a esse tipo de tática quando estão sob pressão. Você deve considerar contratar um investigador." Ele recomendou Elias Correia, um ex-detetive da polícia que agora trabalhava de forma independente. O Elias chegou à firma naquela tarde, um homem quieto, com olhos observadores, uma maneira de ir e um aperto de mão que me disse que ele não perdia tempo. Dei a ele o resumo, sem enfeites. Ele assentiu uma vez, disse que começaria imediatamente e saiu com o tipo de eficiência que me fez confiar nele por instinto. 3 dias depois, ele voltou com uma pasta parda e uma expressão sombria. Ele expôs o relatório, peça por peça. A Silvana estava se afogando financeiramente, com mais de 70 mil reais em dívidas de cartões de crédito, empréstimos com agiotas, contas médicas atrasadas do Miguel e 3 meses de aluguel atrasado. Ela estava um aviso do despejo. Sua renda era inconsistente e ela havia sido cortada de vários credores devido a inadimplências repetidas. Então veio a parte que fez meu estômago dar um nó. Tiago Mendes, o homem que apareceu na festa, era de fato o pai biológico do Miguel. O Elias confirmou isso através de registros de cobrança médica, anotações de assistentes sociais e um antigo teste de paternidade arquivado durante uma disputa de custódia. O Tiago havia deixado o Estado depois de enfrentar alegações de violência doméstica e pensão alimentícia não paga em Santa Catarina. Ele não tinha envolvimento na vida do Miguel, não oferecia ajuda financeira e deixou a Silvana sozinha com as consequências. Finalmente, o Elias colocou uma pilha de mensagens impressas na mesa. Eram entre a Silvana e uma amiga. "Se esse testamento colar, finalmente vou ter minha chance. O Rodrigo não merece tudo. Eu preciso daquela casa mais do que ele. Não vou perder o Miguel para um orfanato ou ficar na rua. Essa é a única chance que eu tenho." Não era confusão. Não era desespero. Era estratégia, fria, calculada e apontada diretamente para mim. Sentei-me para trás,
absorvendo tudo aquilo. A Silvana não estava se afogando. Ela estava lutando por ar e agarrando o que quer que pudesse puxar para baixo com ela. Mas ela cruzou uma linha no momento em que usou o nome do meu pai para justificar seu egoísmo. O Elias fechou a pasta e encontrou meu olhar. Você tem o suficiente para processar, se for isso que você escolher. Assenti lentamente. As peças estavam se encaixando. A verdade agora era mais ampla, mais profunda e mais sombria do que eu esperava. As ações da Silvana não eram mais apenas ofensivas. Eram perigosas. E quer eu quisesse a briga ou não, ela já estava vindo direto para mim. Liguei para a Silvana na manhã seguinte ao meu encontro com o Dr. Fernando e o Elias. Minha voz estava firme de uma maneira que não estivera em semanas. Eu disse a ela para vir à casa no Batel que precisávamos conversar em particular antes que qualquer coisa fosse adiante. Ela chegou exatamente na hora, vestida como se esperasse uma negociação em vez de um acerto de contas. Sua postura estava confiante, quase presunçosa, enquanto ela entrava na sala de estar. Ela não se sentou até que eu indiquei a cadeira à minha frente. Quando o fez, ela colocou uma pasta, o testamento falsificado, diretamente entre nós, como se acreditasse que ainda tinha poder sobre mim. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, coloquei meu telefone na mesa, liguei o gravador de voz e disse claramente para fins de transparência. Gostaria de gravar essa conversa para que ambos os lados tenham um registro. Ela ficou rígida, mas depois de um momento, assentiu, fingindo não se incomodar. Ela até deu uma risada suave. Rodrigo, somos família. Não há necessidade de drama. Ela começou a falar primeiro, tecendo uma história que ela claramente havia praticado. Ela descreveu seu suposto caso com meu pai em detalhes vívidos, até o quarto de hotel, as noites em que ele supostamente confessou sua infelicidade, os momentos que ela alegou serem íntimos. Ela até enxugou uma lágrima falsa e balançou a cabeça dramaticamente, como se estivesse sobrecarregada pela emoção. Mas eu sabia as datas exatas que ela estava mencionando. 3 delas eram noites em que meu pai estava de plantão no hospital, documentadas em sua escala e no registro médico que estava lá em cima, na minha mesa. Esperei até que ela terminasse, então me inclinei para a frente. Tudo bem, eu disse. Deixe-me perguntar uma coisa simples. Com qual mão meu pai escrevia? Ela piscou, confusa, e respondeu. Ele era destro. Eu disse calmamente. Não dei a ela chance de se recuperar antes de fazer outra pergunta. Ele era alérgico a frutos do mar ou não? Ela hesitou e depois assentiu. Sim. Lembra do jantar em que ele não era alérgico a nada? Eu disse. A respiração dela ficou irregular. O suor se formou ao longo da linha do cabelo. Mas ela ainda tentou continuar com as mentiras. Perguntei sobre pequenos hábitos diários, sua bebida favorita, se ele bebia álcool, em que lado da cama ele dormia. Cada resposta que ela deu estava errada. E a cada erro, a confiança dela rachava um pouco mais. Peguei o primeiro documento, o testamento verdadeiro, registrado em cartório e carimbado, escrito muito antes de o Miguel ser sequer um pensamento. Coloquei-o no centro da mesa. No momento em que ela o viu, o rosto dela perdeu a cor. Este é o testamento legal, eu disse. Aquele arquivado no Estado, aquele testemunhado por 2 advogados. Tudo vai para mim. Nada vai para mais ninguém. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Coloquei o segundo conjunto de documentos ao lado do primeiro. Os registros médicos do meu pai. Estes foram concluídos 3 anos antes de o Miguel nascer, eu disse. A cirurgia, a vasectomia, o acompanhamento confirmando que foi bem sucedido. Meu pai não poderia ter tido outro filho. Ela olhou para os papéis como se estivessem queimando suas mãos, embora não os tivesse tocado. Então conectei o pendrive ao meu notebook e virei a tela para ela. E-mails que você enviou ao meu pai, mensagens tarde da noite que cruzavam os limites,
Notas da equipe da clínica relatando o quão desconfortáveis você os deixava. Meu pai documentando cada instância em detalhes silenciosos para que eu não enfrentasse isso cego depois que ele se fosse. Quando a primeira gravação tocou, a dela dizendo a uma amiga que poderia ficar com metade da minha casa se o Miguel carregasse o sobrenome. Vilela, ela finalmente quebrou. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas não do tipo manipulador de antes. Eram lágrimas reais, de pânico, feias, nascidas da compreensão de que toda a base do plano dela estava desmoronando. Ela confessou tudo em fragmentos, sobre as dívidas, o aluguel atrasado, as contas médicas, como o Tiago tinha desaparecido e a deixado, sem nada. Ela disse que estava com medo, sem esperança, se afogando. Mas, mesmo enquanto chorava, insistia que não tinha feito nada de errado ao mentir sobre meu pai. Foi quando algo dentro de mim mudou. Olhei para ela e vi não apenas alguém desesperado, mas alguém que escolheu a enganação em vez da honestidade, a manipulação em vez do pedido de desculpas. Percebi que isso não era apenas um conflito familiar complicado. O que ela tinha feito era criminoso. Ela me perguntou o que eu planejava fazer, se eu a denunciaria, se eu queria que o Miguel fosse tirado dela, se eu a odiava. Não respondi imediatamente. Fiquei sentado com a escolha, a raiva, o luto, o conhecimento de que meu pai havia previsto esse momento exato. Quando finalmente falei, minha voz estava calma. Eu não decidi, eu disse, mas o que quer que eu escolha não será nesta sala. Será na frente de todos. O rosto dela ficou pálido novamente. Ela cobriu a boca com as mãos. Você não faria isso. Eu vou, eu disse, porque isso não se conserta no escuro. A respiração dela tremia enquanto sussurrava. Por favor, Rodrigo. Por favor. Eu me levantei. Amanhã à noite, a família toda, aqui. Enquanto ela saía, parecia menor do que eu jamais a tinha visto. E pela primeira vez desde o funeral do meu pai, senti algo parecido com clareza. A verdade não estava mais escondida, e era minha responsabilidade colocá-la em pratos limpos. Passei o dia seguinte inteiro preparando a casa. Não porque quisesse que a reunião de família parecesse acolhedora, mas porque precisava que o cenário fosse controlado. Quando meus avós chegaram primeiro, pareciam nervosos, quase culpados. Minha avó carregava uma travessa de comida que ela não parecia se lembrar de estar segurando. Meu avô evitou meus olhos. Eles não perguntaram sobre a Silvana, e eu não ofereci nada. A Silvana chegou por último. A maquiagem estava manchada, os olhos inchados, a postura ferida, mas ainda tentando esconder o pânico que se agitava sob a superfície. Ela manteve o olhar no tapete enquanto entrava, como se olhar para mim pudesse estilhaçá-la completamente. Quando todos se acomodaram na sala de estar, eu me levantei. Minha voz saiu mais uniforme do que eu esperava. Todos vocês merecem ouvir o que a Silvana disse no aniversário do Miguel. Comecei, palavra por palavra. Repeti tudo. Como ela anunciou que o Miguel era filho do meu pai. Como ela alegou que a casa era legalmente dela. Como ela balançou um testamento falsificado na frente de um quintal cheio de gente. Minha avó pressionou a mão trêmula na boca. Meu avô murmurou algo baixinho e balançou a cabeça. A Silvana fechou os olhos com força, como se pudesse recuar para a escuridão e escapar da verdade se reunindo ao redor dela. Coloquei o testamento verdadeiro na mesa de centro, aberto para que todos pudessem ver o selo do cartório, a data, as assinaturas. Este é o documento real, eu disse. Preparado anos atrás. Nada foi mudado. Tudo foi deixado para mim. Ninguém falou. Então coloquei os registros médicos ao lado. E isso, continuei, é a prova de que meu pai não poderia ter gerado biologicamente outro filho. A cirurgia dele foi anos antes de o Miguel
ser concebido. Meus avós olharam como se cada frase descascasse uma camada de negação a qual eles se agarravam com força. Minha avó começou a chorar lágrimas grandes e quebradas que caíam em seu colo. Então expliquei o que meu pai havia escrito em seu diário. As visitas que ela fez à clínica dele, sem aviso. As mensagens que ela mandava à noite. O desconforto que ela causava a todos ao redor dela. Falei não com raiva, mas com o peso firme da verdade. Finalmente, toquei a gravação de áudio da Silvana, dizendo à amiga que precisava de metade da casa e que tudo o que tinha que fazer era transformar o Miguel em um Vilela. A sala ficou mais fria depois que a gravação parou. O ar estava denso de descrença e vergonha. A Silvana desabou de joelhos, soluçando abertamente. Não lágrimas controladas, não luto performático. Ela confessou tudo entre suspiros, suas dívidas, seu medo de perder o Miguel. Seu desespero, o despejo, o aviso, o jeito que o Tiago a tinha abandonado. Ela disse que se sentia encurralada e via minha casa como sua única saída. Minha avó se levantou abruptamente e disse que ela só queria sustentar o filho. Encontrei o olhar dela, sem vacilar. Ela queria salvar a si mesma. O Miguel era um escudo, nada mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável, necessário. Disse a eles claramente que as ações da Silvana eram criminosas, que eu tinha evidências suficientes para apresentar queixa, levá-la ao tribunal, até mesmo tirar o Miguel dela se o Estado considerasse suas ações prejudiciais. A Silvana se arrastou para mais perto, implorando para que eu não fizesse isso. O Miguel precisa de mim, ela chorou. Por favor. Olhei para ela e senti algo mudar dentro de mim. Não perdão, mas compreensão. Havia uma diferença entre deixar alguém escapar das consequências e escolher um caminho que não destruísse uma criança inocente em tudo isso. Então, expus meus termos. Ela confessaria tudo para a família. Ela entraria em terapia. Ela frequentaria a Conceba Fibao, aconselhamento financeiro. Ela manteria um emprego estável. Eu criaria um fundo fiduciário para o Miguel, mas ela nunca tocaria no dinheiro. Ela nunca mais tentaria manipular nada ligado ao nome Vilela. Se ela violasse qualquer parte do acordo, eu tomaria medidas legais imediatamente. Ninguém se moveu quando terminei. Parecia que a sala inteira estava prendendo a respiração. Naquele momento, enfrentando todos eles, percebi algo novo. Eu não estava no lugar do meu pai. Eu estava no meu próprio. E finalmente entendi o fardo que ele carregava. O peso de proteger uma família fraturada muito antes de eu ver as rachaduras. O que aconteceria a seguir não seria mais definido por mentiras ou medo. Seria definido pela verdade e pela escolha que fiz de viver por ela. No silêncio que se seguiu, depois que todos foram para casa, e as últimas palavras daquela reunião de família finalmente se assentaram nas paredes da casa do meu pai, fiquei sozinho na sala de estar e me deixei respirar. Não as respirações rasas e cautelosas que eu vinha dando há semanas, mas uma real, profunda o suficiente para soltar algo dentro de mim. Pela primeira vez, desde o funeral, a casa não parecia um campo de batalha. Parecia minha. Parecia dele. E talvez, pela primeira vez, parecesse um lugar onde eu poderia começar de novo. Continuei pensando no que meu pai escreveu em sua carta, que as pessoas tentariam usar o nome dele. A verdade nem sempre se protegeria sozinha. Eu costumava pensar que ele se referia a estranhos ou ao mundo fora de nossa casa. Não esperava que ele quisesse dizer pessoas que compartilhavam nosso sangue. Mas parado ali no silêncio que ele deixou para trás, percebi que ele não estava me ensinando a lutar. Ele estava me ensinando a permanecer de pé, a ficar enraizado, a escolher a integridade. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando está machucado,
Mesmo quando fazer a coisa certa parece mais pesado do que deixar tudo desmoronar. E talvez essa seja a parte desta história que mais fica comigo. Não as mentiras, a traição ou a briga por uma casa. É o entendimento de que a cura não parece uma vitória limpa. Parece estabelecer limites. Parece escolher a verdade quando seria mais fácil ir embora. Parece dizer chega, mesmo quando sua voz treme. Foi o que fiz esta noite. E mesmo que minha família nunca mais seja a mesma, sei que honrei meu pai da única maneira que importava, vivendo o tipo de honestidade que ele viveu todos os dias. Não sei quem precisa ouvir isso, mas se você está passando por algo pesado, conflito familiar, perda ou uma verdade que parece grande demais para carregar, você não está sozinho. Histórias como a minha não são amarradas com um laço perfeito. Elas apenas continuam, um passo honesto de cada vez. Antes de fechar este capítulo, adoraria saber que você está aqui comigo. Comente, ouvindo, ou diga de onde está assistindo. Ajuda mais do que você pensa apenas saber que alguém aí ouviu essa história até o fim. E se a mensagem do meu pai ou minha jornada significou algo para você hoje, espero que se inscreva. É uma maneira simples de manter contato enquanto compartilho mais histórias que cavam nos cantos quietos e complicados do luto familiar e da reconstrução. Obrigado por ficar comigo até o fim. Esta não foi uma história fácil de contar, mas sou grato por você estar aqui para ouvir.